E hoje eu glorifico a Deus também por essa santa e gloriosa preparação de estar aqui nesse culto de evangelização. Deus já preparou há 10, 12 anos atrás, mais ou menos, não me lembro, estive em Indianópolis, nós na Central. Na verdade, já viajamos tanto, eu e minha esposa, nesses anos todos, que não tem como a gente gravar uma nada, né? Então não lembro do rosto da Irmandade presente naquele culto. Mas hoje tenho certeza que aqui é um povo novo, uma multidão que está aqui. E Deus deu essa liberdade agora para me contar então a obra que Deus fez na minha vida, para me trazer neste caminho santo. E que Deus um dia prepare também da minha esposa vir e contar também o que Deus fez com ela, na vida dela também. Que Glória a Deus, é algo apostólico também, é uma obra de conversão, de transformação, uma obra gloriosa mesmo, sem exageros, que o Deus fez na vida minha e da minha esposa. Ela, muitas vezes até pergunta, ela era japonesa, ela é japonesa, nascida e criada no Japão, era budista, não tinha nem noção do que era servir a Deus. Deus converteu ela, arrancou, porque a tradição milenar que é o budismo, Deus arrancou da alma dela e construiu um templo novo na alma dela, cheia da graça do Filho de Deus. Deus fez, criou caminhos gloriosos. Um dia Deus vai dar a graça para contar coisas terríveis. E para a igreja ter uma ideia, eu nunca comecei a testemunhar assim, mas falando dela só rapidamente, o tamanho da obra, como ela não está aqui hoje para testemunhar, que Deus fez 15 anos antes dela nascer. O Senhor já profetizou a vinda dela dessa graça. E isso lá no Japão, um país terrivelmente comunista. Eu falo assim, pagão, gentil. O Japão, o cristianismo entrou lá, podemos falar comparado com o Brasil há dias. Mas naquele, como que Deus fez? Eu estou dizendo isso. Deus livrou a minha sogra da bomba atômica no dia que a bomba atômica caiu na cidade de Hiroshima e acabou com a cidade inteira. Minha sogra, que não era minha sogra, que não era ainda casada, não era ainda casada com meu sogro, mas eu estou contando para a Irmandade entender. Ela trabalhava ali no local onde a bomba caiu, costurando roupa para os soldados. Mas no dia que a bomba caiu, ela não sentiu força de sair de dentro de casa para ir trabalhar. As pernas travavam, ela chegava na porta, travava, não conseguia ir. E aí ela não conseguiu ir trabalhar. Naquela época, em 1945, quem não ia trabalhar tinha que mandar outro no lugar. E ela mandou a irmã dela, que é a tia da minha esposa, trabalhar no lugar dela. A bomba caiu, a tia morreu despedaçada, destroçada. A bomba desmanchou os efeitos da bomba atômica, acabou com a tia da minha esposa, mas a mãe dela foi salva, foi livre para não morrer naquele dia. Depois, o ventre da minha sogra gerou ela e hoje estou aqui glorificando a Deus. Aquele que é predestinado para salvação, passa o que passar na vida dele, passa o tempo que passar, pode ter certeza que vai vir esta graça. Eu estou aqui hoje glorificando a Deus também, porque nasci num lar também, eu posso dizer cristão, na tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, muito forte, né? Tanto a família do meu pai, como do meu saudoso pai, como da minha mamãe, são duas famílias muito católicas, então não tinha como eu não ser católico. Só que isso também, imagina, 60 anos atrás, e meu pai era muito nervoso, muito bravo, assim, com o crente, ele odiava crente, não podia nem passar na frente da casa dele. E era um ódio que já vinha do meu avô, que eu não conheci. O avô não permitia que os crentes passassem no meio da terra dele, porque ele dizia que onde o crente passasse não nascia mais nem capim de tanto ódio que ele tinha. E aonde era a terra do meu avô, hoje a igreja, a maior congregação que tem na região brasileira do norte, na cidade de Jardim, Deus me deu a graça de contar esta obra ali, onde meu finado avô não queria que crente passasse. Hoje é o cartão postal da graça do Filho de Deus na cidade de Jardim. Mas hoje eu estou glorificando a Deus, porque Deus rompeu todo o princípio da tradição. Me fez um católico fiel e zeloso. Eu vivi dentro da igreja. Para entender as visitas que estão aqui, eu não fui um católico só de nome, católico que ia só na missa aos domingos, ou aqueles que só vai na missa dia de Natal e dia de Sexta-feira Santa. Não, eu vivi dentro da igreja e fui fiel em tudo aquilo que foi os compromissos da tradição. Por quê? Porque eu aprendi, desde que eu tenho uso da razão, que para ir para o céu bastava ser católico. Era a única forma de ir para o céu, era sendo católico, era ir, não perder, não deixar de ir à missa nos domingos, e não matar e roubar. Isso foi o que para mim foi passado.
E eu guardei fielmente esse preceito e cuidei para não perder a minha alma, então. Caprichei, meu Pai nunca deixou nós nem matar, nem roubar e nem deixar de ir na missa aos domingos. Mas hoje eu estou glorificando a Deus, porque até enquanto a religiosidade foi o meu pilar da minha fé, o Senhor me manteve lá dentro da religiosidade. Mas quando chegou o tempo do Senhor trocar o fio negativo pelo positivo, ou seja, esclarecer, tirar a cegueira e trocar a religiosidade pela graça do Filho de Deus, o Senhor entrou com poder e glória e resplendor na minha alma, me converteu e hoje eu estou aqui glorificando a Deus como servo desse Deus maravilhoso. Mas eu preciso contar um detalhe, é detalhe, mas é muito importante, é o pilar desta conversão, porque eu fui muito curioso e eu nunca aceitei os erros da igreja. Tudo que eu não encontrava na Bíblia eu ia questionar com o Paulo. Começou assim a história. Desde criança, como esse menino que está correndo para lá e para cá, comecei a ler a Bíblia muito cedo. E meu pai dizia que não era para ler a Bíblia que eu ia ficar louco. Eu estava dizendo com alguns irmãozinhos antes do culto. Naquela época eu não entendia, e muitos crentes não entendiam, né? Por que os pais falavam que quem lia a Bíblia ficava louco? Porque ele queria dizer que ia ficar crente, ia virar evangélico. Por isso, mas não podia falar, senão a pessoa ia querer ter a curiosidade de saber o que era evangelho. Então ele dizia assim, não lê, mas você vai ficar louco. Porque descobre a verdade e vira crente. E hoje eu estou aqui louquinho mesmo da vida, porque a palavra tirou a cegueira e me levou agora. Lendo a Bíblia, vendo as coisas e procurando dentro da igreja. E tudo aquilo que eu não concordava, o culto aos mortos, por exemplo, uma coisa que me irritava muito, era pregações para mortos no cemitério, nos velórios, nos funerais, tudo aquilo, porque eu tinha lido na Bíblia e disse que, e está escrito lá no Salmo, que o morto não louva a Deus. Alguém pode dar sepultura da glória a Deus? Eu marcava, assim, com uma caneta, com lápis, aquele versículo que via lá no Padre José, lá na paróquia, isso foi Francisco Alves, no Noroeste do Paraná também, lá para frente do Morama. Quem conhece um pouco do Paraná, já perto do Paraguai. Ali, criado até hoje, minha mãe mora lá, e duas irmãs minhas, os demais irmãos moram em São Paulo. Então ali, o padre morreu com 97 anos, e eu fui uma pedra nessa palavra dele, porque tudo que eu não entendi, eu ia perguntar para ele, por que isso, padre? Por que? Eu estava rezando com o morto ali o tempo inteiro, ele não ouve, não fala, não anda. E ele dizia, não, mas é porque não era para ele, era para a família. O senhor se dirigia para ele e falava só o nome dele, a vida inteira, a oração inteira. Nas missas, no cemitério, eu ficava revoltada, que meu pai obrigava nós a ir lá, colocar flor no cemitério, no túmulo dos parentes, e ficava lá rezando no cemitério. Eu falava, papai, mas ele morto não ouve, não enxerga, não anda, o que ele está fazendo aqui? Mas não é para ele, é para a memória dele. Mas o que é? Onde que está a memória dele? Mostra para mim, eu posso tocar nela. Se eu puder apalpar, ela existe, senão não existe. E assim, então, irmãos, veja bem, eu era católico, fiel, mas queria ser de verdade. Eu queria ser católico só naquilo que eu achava que estava na Bíblia. Porque eu não encontrava na Bíblia. E ele dizia, você tem que fazer a primeira comunhão. Mostra para mim na Bíblia, Padre José, onde que está a primeira comunhão. Eu não tinha como mostrar. Aí ele mostrava no catecismo. Tem que crismar. Padre, o que é crisma? É unção do quê? Então, e por quê? Eu questionava tudo. E por que as pessoas não mudam, padre? Acabava a missa, eu corria lá na sacristia para ajudar ele a tirar as vestes e dizia, padre, mas por que aconteceu isso? Tudo eu questionava. Chegou o ponto que ele dizia, acho que você tem que ser crente, você está na igreja errada. Você está me atormentando. Então, ele contava para meu pai batia nele, que era para incomodar o pai. Então, veja bem, quando algo incomoda, pode ficar desconfiado, que aí tem coisa boa. Não incomoda o inimigo, então. Se o inimigo está contente com as tuas atitudes, então desconfia, viu? Cuidado. Mas se você vê o inimigo furioso com a tua atitude, pode saber que se está incomodando ele, é porque está no caminho certo. Eu estou glorificando a Deus para abreviar essa parte, testemunho. Chegou o ponto que eu quero ser padre, ajudar como padre, eu vou poder ser um padre do jeito que está na Bíblia. A minha igreja não vai ter, porque eu protestava tudo contra imagens, contra os sacramentos, contra tudo. E tudo para a igreja. Se vocês imaginassem, eu não consigo lembrar um detalhe de algo que me passou.
tudo vinha na minha mente, eu ia perguntar para ele. Me lembro, ele obrigava nós a decorar os mandamentos da igreja. Eu dizia, padre, onde que está os mandamentos da igreja? Na Bíblia, mostra para mim. Ele mostrava umas coisas que não tinha nada, né? O mandamento da lei de Deus, os 10 mandamentos, ele falava o primeiro, o segundo, o terceiro, chegava no quarto, não tinha, estava diferente na Bíblia. Os mandamentos que nós aprendemos não tem na Bíblia. Na Bíblia disse, fala o quarto mandamento de adorar a imagem, né? Não os êxodos, aí daquele de adorar a imagem e tal, e na igreja. E tudo isso foi me cansando, foi me estressando, mas eu queria era me aproximar mais de Deus. Eu queria o seguinte, mesmo que não está na Bíblia, mas se Deus me visitasse, se Deus provasse que estava contente comigo, aí então eu estava no caminho certo. Mas eu nunca pude ter essa experiência de ver alguém sair chorando da igreja, porque Deus visitou a alma dele. Então isso, igreja, para brincar, eu falava para o Padre José, ele dizia, só você ficar na comunhão. O que é comunhão? Resultado, vamos seminário. E aí, não foi quando eu quis, muita coisa aconteceu, mas aí vivi um tempo no mundo aí também, muitos anos, também revoltado com o padre, com tudo, mas não deixei de cumprir os mandamentos e os preceitos da igreja, sempre crendo que por alguma coisa a tradição tinha, porque eu não conhecia a graça. E aí Deus preparou, na formatura do colégio, do 2º grau, tinha 3 amigos evangélicos, na sala de aula, na formatura. E aí não teve só a missa de formatura, teve também um culto de formatura. Em memória a eles, em respeito aos 3 evangélicos. Não me pergunte que igreja que eles eram, porque eu não consigo, nunca consegui me lembrar. Um mistério, eu não me lembro de que igreja que eles eram, só lembro até o nome deles, um deles chamava-se Laércio. E esse dia na igreja desse Laércio foi o culto de formatura. E entramos lá, já estava meio quase que começando, e eu escutava todo mundo ali dentro da igreja, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ficava igual, sabe aquele jovem curioso que está num lugar vendo alguma coisa diferente, e aquele eu tremia, eu me estremecia dentro de mim, eu achava muito lindo, muito bonito. Eu nunca tinha visto isso na igreja católica, e eu perguntava para ele, Lárcio, por que esse povo está falando glória a Deus, aleluia? É porque estão sentindo a presença de Deus. Não é porque Deus, o Espírito de Deus está aqui já. Deus, o culto nem começou ainda, mas já está aqui. E assim por diante, na hora da palavra, Deus tomou esse pastor, me lembro, era algo que eu nunca tinha visto na minha vida, nem ouvido, nem em sonho que esse homem pregava. Ele pregava a palavra de João, capítulo 3, Jesus, instruindo e podermos a respeito do reino dos céus. E ele dizia, aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino dos céus. Explicava, quem não nascer de novo não vai nem ver o reino do céu. Então, a partir de aí, dessa pregação, começou um movimento. Aí eu comecei a acreditar. E ele explicava o que é nascer de novo. É mudar de direção. É ir ao encontro do Senhor Jesus. Porque Ele é a palavra, Ele é o caminho. E eu comecei, então se eu não estou sentindo o Senhor Jesus na igreja, é porque eu não estou no caminho onde Ele está. Tem que estar no caminho. Para encontrar com Ele, tem que estar no caminho onde Ele está. Ou Ele tem que vir no caminho onde eu estou. Porque nós não estamos se encontrando. E aí Deus fez todo esse movimento. Fui para o seminário, ali mesmo comecei um ano propedêutico, depois fiz a faculdade de Maringá, primeiro a filosofia. Só que antes de terminar, já teve uma guerra muito grande, eu não aguentei, desisti do seminário. Voltei a trabalhar na roça com meus pais, desisti, não queria mais ser padre. Mas Deus, quando começa uma obra, Ele não deixa pesadelo. Pode ter certeza, glória amada que está aqui hoje. Não importa o tamanho da tua causa hoje. Não importa o que o inimigo está dizendo para você. Fica firme na promessa que Deus te fez. Porque passa o que passar, passa o tempo que passar, vai ter fim este caminho. Esta causa Deus vai realmente dar a vitória. Não foi diferente comigo. Naquela guerra toda, eu voltei para casa poucos dias depois. Um amigo meu, ali da paróquia, que estava num outro seminário missionário internacional lá em Brasília, veio me visitar e me convenceu a ir para o seminário onde ele estava. E ele decidiu estudar em Brasília e tal, mas não foi do jeito que eu pensava. Aí começou a virada na minha vida. Aí o Senhor começou a escrever uma página nova nas crônicas da história da minha alma. Porque fui convidada para um retiro em São Paulo, e de lá foi feito um sorteio, 13 de mais de 250, só fomos escolhidos 13 para ir para Roma, que é a sede desse seminário até hoje. E em Roma foi feito um sorteio, fui enviado por Japão.
Imagina, 25 anos atrás, alguém falar que vai para o Japão estudar para cá. É loucura. Mas para vocês verem o tamanho da obra. E eu estou aqui hoje glorificando a Deus por esta ida, por essa loucura que Deus está fazendo comigo. Loucura tão grande que cheguei no Japão naquele ano 1992 e a loucura, eu não tinha um centavo no bolso, a depressão me tomou, não conseguia falar japonês, não conseguia gostar do Japão, odiava o Japão, a cultura japonesa, a comida japonesa. E eu achei que eu ia ficar louco e não me deixava, não me dispensava eu para vir embora, para voltar embora. Era o trabalhar de Deus. Era o trabalhar de Deus. Mas se tivesse me desistido, me deixado eu voltar embora, hoje eu não estava aqui glorificando a Deus por esta obra. Mas Deus tomou os líderes, os formadores e me ajudaram. O Espírito de Deus tomou o padre reitor na época e ouviu o meu choro. Eu saí andando pelo palco do seminário em desespero. Falei, Senhor, eu vou morrer nesse lugar. Oxalá, se eu aguentar, se eu não tirar a minha vida desse lugar, o que eu estou fazendo aqui? O que vai ser da minha vida? Senhor, se tu existe, eu olhei para o céu e falei, Senhor, se tu existe, dá um sinal da tua presença na minha alma. E por que eu estou aqui? E hoje eu glorifico a Deus que eu ouvi a voz de Deus por primeira vez, face a face, como se Deus tivesse, como está esse servo de Deus na minha frente, e gritou, como se estivesse gritando dentro dos meus ouvidos, eu vou te ajudar. Glória a Deus. E hoje eu estou glorificando a Deus porque Ele me ajudou. Tudo que eu precisei, ou seja, depois desse dia, para a igreja ter noção que Deus fez. Em 6 meses depois desse dia, foi feito um teste para saber quem falava mais japonês. Eu era o único que falava japonês, fluentemente. O único que amava o Japão, amava a cultura japonesa, tudo que é do Japão. Ou seja, Deus pegou lá do céu, dentro do meu coração e da minha alma. Deus abriu a minha mente, coisa do céu. Testifico com autoridade diante de Deus. O impossível aconteceu. Eram 40 jovens seminaristas, só eu brasileiro. Eu era o único pobre caipira que não tive chance de estudar em escolas particulares, de aprender. Tive que trabalhar na roça, então eu estudei com muita dificuldade, não aprendi nada, só passava. Então eu não tinha nem vontade de estudar. E os outros eram tudo moços formados dos países do primeiro mundo, europeus, americanos, asiáticos, pessoas terríveis, inteligentíssimos. Ninguém aprendeu japonês em 6 meses naquele país. E eu estou aqui hoje glorificando a Deus por tudo que Deus fez lá no Japão, me ajudou. E para completar a obra, muita coisa linda aconteceu. Inclusive a faculdade, que eram 8 semestres, 4 anos, a faculdade de teologia, o Senhor me deu na minha mão em 18 meses, 1 ano e meio, 56 matérias, que era quase impossível fazer em 8 semestres, Deus me deu em 3 semestres. Coisas do céu aconteceram na minha vida, e eu vi que Deus tinha pressa, eu vi que a coisa começou a andar. Mas nessas alturas, quando eu terminei a teologia, tinha que ser ordenado padre, primeiro diácono, e depois de 6 meses ou 1 ano, padre. Só que nessas alturas eu já tinha conhecido várias igrejas evangélicas. Nesse 1 ano e meio, morando no Japão, viajando num caminho que Deus criou lá, para me ajudar a traduzir a Bíblia em japonês e os livros litúrgicos do Japão, eu acabei tendo que viajar com os cardeais lá do Japão, e bispos e padres, eu vivia viajando. E nisso, todo lugar que eu ia, a primeira coisa que eu procurava uma igreja evangélica, para saber como é que era. Porque o que eu tinha sublinhado na minha Bíblia, os pontos de doutrina, tudo, até a ordem do culto, como sentar separado. Uma igreja sem flores, sem altar, sem imagem, sem nada. Era só o povo e o púlpito e a palavra que Deus me mostrou. Eu procurei essa igreja, que senta separado, homens para um lado e mulheres para o outro. Que as mulheres usam véu na cabeça quando ora e profetiza. Que dá glória a Deus, aleluia, o tempo todo. Que quando a coisa começa, sobe da terra, encontra com o Senhor na glória. Eu comecei a procurar essa igreja, a única igreja que encontra com o Senhor Jesus de verdade no culto. Eu encontrava, ia, consultava, pesquisava, visitava, conversava com os pastores, com os líderes das igrejas e procurava. Mas você é católico, por que lá não é assim? Não me pergunte, só me responde se a tua igreja é assim. Ele dizia não, por que era assim? Então eu fui procurando, eu dizia, então a tua igreja não é a igreja de Cristo que está na Bíblia. A igreja apostólica de Jesus Cristo, ela é assim. Eu mostrava para eles, para os pastores, olha aqui como que é, olha o manual de instrução, como que é a igreja de Cristo.
E se não é igual, se o manual de instrução não é esse aqui, então essa igreja já tem nome, ela já tem dono, ela não é a de Cristo, porque a de Cristo, o manual é a Bíblia, é aquilo que é o manual como ela deve ser, é aquilo que ela deve ser regida. A igreja de Cristo, a diferença é uma só, que ela só preocupa, ela só salva a alma. Ela não tem compromisso nem com a política, nem com a sociedade da terra, nem com os problemas da terra, mas em salvar a alma e levar para o céu e entregar nas mãos de Deus, que é o nome da glória. E hoje eu estou glorificando a Deus, então suspendi a ordenação, não quero mais ser ordenado padre por enquanto. Deixa eu ver o que vai acontecer na minha vida, e esse deixa para depois. Foram 4 anos ainda. Eu não aceitei ser ordenado, mas aí tudo bem. Aconteceram coisas lindas também, me mandaram para Roma, fui ordenado diácono, fiquei 2 anos, fiz 2 anos de estágio de teologia em Roma, mais 2 anos como diácono, também atendi também lá em Roma bastante, aconteceram coisas lindas, no Vaticano, em outras paróquias, e muitos países por onde Deus deu a graça de estar, sempre procurando as igrejas evangélicas, para ver se encontrava a que estava aqui sublinhada na minha Bíblia. E hoje eu estou glorificando a Deus, não encontrei, Deus não permitiu de eu encontrar. Nunca vi a congregação naquela época. Não encontrei um tempo. É impossível isso, gente. Vocês imaginam? Tem visitas aqui hoje por primeira vez. Ouça, tem mais de 20 mil casas de oração, né, irmão Bila? Da congregação. É difícil uma cidade no Brasil que não tenha congregação. E na minha cidade, Francisco Alves é uma cidade pequenininha, tinha 5, 6 mil habitantes na época. E eu via a congregação, eu devo ter passado na frente dela milhares de vezes, mas nunca Deus falou, entra aí. Nunca um irmão, nada, nunca um irmão veio me encontrar, padre, você está sofrendo. Nunca um irmão, nunca Deus escondeu de mim a congregação por tantos esses anos. Sabe por quê? Porque é a graça do Filho de Deus, não é de quem quer e nem corre atrás, mas é daquele que Deus usa e se compadece com a sua santificante misericórdia. E aí não encontrei, certo é que eu não encontrei nenhuma igreja do jeito que estava na Bíblia. A igreja apostólica de Jesus Cristo eu não encontrei. Então eu falei, então pode me ordenar. Aí aconteceu, fui ordenado sacerdote lá no Japão, na cidade chamada Takamatsu, na província de Kagawa, aqui no Japão. Meus pais foram lá na minha ordenação, participaram lá no Japão, para ser testemunhas fidedignos desta obra gloriosa que Deus fez na minha vida. Eles sendo analfabetos, não sabiam assinar nenhum A, não poderiam viajar, nem viajar de avião, nem nada, imagine para o Japão. Deus preparou um outro moço sábio, estudioso universitário de Francisco Alves, para ir com eles, acompanhá-los, filmaram tudo, gravaram tudo, está registrado nos anais da Igreja Católica Apostólica Romana, o dia 8 de setembro de 1997, quando eu fui ordenado sacerdote lá no Japão. Vim para o Brasil celebrar a primeira missa, em várias cidades do Brasil, pelo Brasil afora, catedrais, até com 5 mil pessoas, tudo. Aí eu cresci. Olha só, olha o que é o poder. Tem um ditado aí, né, irmão Bila? Quer conhecer o homem, dá poder para ele. Acabou a preocupação em querer procurar a igreja de Jesus Cristo, a igreja apostólica. E loucura, e dinheiro, e salário altíssimo, e tapinha nas costas, e privilégios, e tudo tratado como um rei. Então esquece o assunto aí, que ser padre não é coisa boa. Do nada ser padre virou coisa boa. Todos os anos que eu busquei, que eu chorei, todas as lágrimas que eu havia derramado em busca da Igreja de Cristo, bastou colocar o poder. Tudo se acabou. Mas hoje eu estou aqui glorificando a Deus. Se acabou só por um tempo, porque o silêncio de Deus é a coisa mais gloriosa que tem na vida do crente. É o mais doloroso, né, irmão? O silêncio de Deus é a parte mais dolorosa na vida do crente. Glória a Deus. Você chorar e Deus não ouvir, clamar e Ele não ouvir, chamar e Ele não ouvir, e a prova ardente e Deus calada. É a parte mais difícil na vida do crente, mas é a mais gloriosa, porque é ela que vai nos garantir o acesso à escada que leva nós para Sião celestial. E no silêncio de Deus o inimigo trabalhava, mas o Espírito de Deus no oculto também trabalhou.
Não dorme nem tosqueneja o guardião da história. Eu estou aqui glorificando a Deus, igreja, na minha rebeldia, nos elogios e festas e afanos e viagens do mundo, tudo aquilo não escondeu, não, a graça, a essência da semente da graça do Filho de Deus. E na primeira oportunidade, Deus me colocou de novo o desejo de visitar novamente as igrejas. O desejo de ser crente na igreja de Jesus Cristo. E aí de novo visitei mais de 30 igrejas evangélicas e tal. Resultado, acharam que eu estava louco. Teve uma reunião depois de 2 anos e meio. Como sabe, já estava com 2 anos e meio que eu estava exercendo o sacerdócio, fazendo tudo aquilo que eu sabia que estava tudo errado. Abominar, tudo aquilo que eu abominei eu fazia. Batizando recém-nascidos, casando, casamento na igreja, crismando não quer, para crismar tem que ser o bispo. E tudo aquilo que eu fazia. Só que quando terminava a missa, que eu entrava na sacristia para tirar os meus vestes, parece que arrancava a minha alma, também saía junto. Eu entrava em tristeza e angústia. Era o dia mais triste da minha vida. Eram os dias que eu celebrava a missa na igreja. Então eu era um padre que eu transmitia felicidade para os outros, como um palhaço de circo, né? Faz uma multidão rir. Às vezes em casa, às vezes está só tristeza dentro da alma, né? Mas hoje eu estou glorificando a Deus, porque o meu choro tocou no trono da glória mais alta. O Senhor veio ao meu encontro, me transferiram, acharam que eu estava ficando louco, e tudo que aconteceu ali no Japão foi permissão de Deus para Deus completar a obra. Glória a Deus! Me transferiram, arrumaram outro padre para ficar no meu lugar e me transferiram para Roma, para dar assistência a um padre velho lá em Roma, próximo do Vaticano, coisas, enfim. E ao mesmo tempo o propósito era que eu estudasse, que eu fizesse mestrado e doutorado com a teologia. Glória a Deus. O tema, tudo que eu ia desenvolver no doutorado e tal. Agora presta atenção nesse milagre, nesse detalhe. Glória a Deus. 3 dias antes de eu embarcar para Roma, para deixar o Japão e exercer o sacerdócio como padre em Roma, 3 dias antes. Veio na paróquia, uma japonesa veio se confessar. Disse que queria se confessar, mas quando me aproximei do confessionário, ela disse, não, eu falei com que confessar para poder tirar o senhor do meio daquelas pessoas, mas eu não quero confessar. Porque eu estou lendo a Bíblia já faz mais de 1 ano, me tornei católica, era budista, mas budista mesmo. Não conheço esse Deus que vocês pregam na igreja católica, não conheço Deus nenhum, a não ser o Deus budista. Mas tem algo que está me incomodando. Já faz 3 noites que eu estou tendo um sonho que está me incomodando. Eu vim contar esse sonho para o Senhor. Quero que o Senhor me dê a interpretação dele. Se o Senhor for homem de Deus, vai saber interpretar. Eu falei, conte meu sonho. Não garanto que eu vou interpretar. Mas se Deus na sua infinita misericórdia, eu tinha lido muitas vezes o livro de Daniel, então eu disse, se Deus na sua misericórdia se comprazer em me dar a interpretação, pois se darei. Senão eu não vou conseguir. E ela começou a contar. Ela estava dormindo e um clarão muito grande dentro do seu quarto. Ela despertou e uma figura de anjo que ela não sabia o que era. Tocou nela e disse, vem comigo que eu vou te mostrar a minha igreja. Imagina isso para uma alma budista. Não tem noção, não sabe o que é Deus. E aí diz que foi num lugar, uma porta se abriu, um portão muito grande, e havia uma multidão muito grande. Dando glória a Deus e aleluia, chorando, sentindo a presença de Deus e dizendo coisas lindas. Ela foi contando tudo ao certo, sem detalhar, para não ter que detalhar tudo o que é a igreja de Jesus Cristo. As mulheres sentadas separadas dos homens, véu branco na cabeça, a profecia, a palavra, tudo, o batismo, tudo. Ela contou que teve esse sonho. Eu disse, simplesmente eu comecei, quando ela ia contando, eu fui revivendo tudo. Como se eu estivesse vendo, com a Bíblia aberta, conferindo cada ponto da graça. Eu só respondi para ela, essa igreja existe, é a igreja apostólica de Jesus Cristo. Mas onde está o templo dela? Eu falei, aí na terra eu ainda não encontrei. Mas lá no céu eu sei que ela existe, porque na Bíblia existe. Então o dia que o Senhor encontrar, o Senhor apresenta lá para mim, porque essa é a única igreja que eu quero ser crente. Foi embora. 3 dias depois eu parti para Roma, e lá Deus mudou toda a história. Foi mais 1 ano e meio lá em Roma, muita coisa linda aconteceu, prestando serviços, obra de caridade para um padre velho. Lá Deus tomou ele, era parente do Papa, e o Papa também Deus usou dele, mandou voltar para o Japão.
O certo é, depois de 1 ano e meio em Roma, ali Deus fez coisas inefáveis na minha alma também. Permitiu também tragédias grandíssimas, inveja, ciúme, muita coisa, mas foi tudo trabalhar de Deus. O certo é, o Papa autorizou eles que me levasse de volta para o Japão. 1 ano e meio depois, prestem atenção, 1 ano e meio depois que eu saí do Japão e fui transferido para Roma. Isso no ano de 1999, na metade do ano 99, naquela época o celular não existia, não tinha redes sociais, não tinha como se comunicar. Então eu parti para Roma e nunca mais a via japonesa. Nunca mais falei com ela, nunca mais, nós nem sabíamos mais se ainda um sabia se o outro existia. 1 ano e meio desligado, um do outro, por completo. E aí, quando o Papa disse que era para mim voltar para o Japão, Papa João Paulo II, providenciaram a minha volta para o Japão, só que não me mandaram mais para aquela paróquia, onde eu tinha conhecido a japonesa, que tinha contado sobre. Me mandaram para uma outra paróquia em outra ilha, 230 quilômetros dali. E lá eu comecei a exercer a minha paróquia. No segundo dia que eu estava na paróquia, quem chegou lá na paróquia? A japonesa. Tinha contado sobre para mim 1 ano e meio. Estava morando ali do lado da paróquia que eu fui transferida. Então, o resto não precisa nem detalhar. A igreja entendeu o que é o Espírito de Deus. Ela só falou, meu Deus, quando eu contei para ela, disse, o que aconteceu esse 1 ano e meio lá em Roma? Contei para ela, disse, então, se isso não for Deus, ela falou, então Deus não existe mesmo. Aleluia. Eu me mudei para cá faz 3 meses, ela disse. E aí, Deus colocou ali já um sentimento de confiança, de amor, um amor legítimo e verdadeiro, e uma esperança diferente dentro da nossa alma. E aí eu disse, vamos orar então, para que Deus mostre para nós então logo essa igreja. E eu glorifico a Deus, igreja, naquela mesma semana. Eu acordei de madrugada, às 3 horas da manhã, assustado, com um clarão dentro do meu quarto, na paróquia. E tudo para não repetir, literalmente, o que ela tinha contado no confessionário, Deus me mostrou também. Literalmente. Então, quando eu acordei, falei, não é possível, não consegui mais ser ateísta. Aí o outro pároco, o padre já tinha aqui no celular, de muita uma crise entrou dentro de mim, porque eu contei para ela a revelação, o arrebatamento que Deus me deu. Ela falou, então tem que existir essa igreja. Poucos dias depois, para abreviar, recebi um telefonema para ir jantar na casa de uns amigos católicos de outra paróquia. Só que quando cheguei lá, quando eu entrei na casa, que eu disse boa noite na casa, eu fui saudado com a paz de Deus por um outro ser que não era da família que tinha me convidado. Quando eu disse boa noite para a família, levantou. Ele falou, eu vou dizer o nome dele que não é dessa graça, nem sei se ainda vive, lá de Londrina, o Cláudio, o dono da casa, foi me buscar na paróquia. Ele me convidou para ir na casa dele. Como o motorista da paróquia estava de férias, de folga naquele dia, eu falei, não tem motorista hoje, eu não posso dirigir. Então eu vou buscar o senhor, para a igreja entender esse detalhe. Ele me buscou na paróquia e no caminho ele falou, tem um crente lá em casa que eu conheci lá na fábrica. Fala umas coisas muito bonitas, só que eu não entendo. Ele entende de Bíblia como eu nunca vi. Parece o senhor falando da Bíblia, quando ele fala. E eu queria que o senhor conhecesse ele hoje lá em casa. Ele está lá com a esposa lá em casa. Quando ele falou que tinha um crente na casa dele que queria me conhecer, aí eu senti a presença de Deus dentro do carro. Eu estou sentindo até o presente momento a presença de Deus na minha alma, quando eu conto esta obra gloriosa. Deus falou em voz humana dentro do carro, a chave da dupla libertação. Deus recomenda, né? Eu cheguei na casa desse, entrei dentro da casa, saudei a casa inteira com boa noite, e aquele que estava ali se levantou e disse, boa noite, não, padre, essa é a saudação do mundo. O mundo sauda assim. Mas o senhor é um homem de Deus. E eu vou te saudar como sauda a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo sauda com a paz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Praticamente até as 2 horas da manhã, quem chegou às 8h15 da noite. E este homem só pregando milagres, obras, livramento, mistérios da sublimidade da graça e da alma
da salvação das almas. E hoje eu estou aqui glorificando a Deus, que me converteu naquela noite dentro da casa daqueles amigos. E saí dali, fui para casa dormir, na paróquia dormir, convertido naquela noite. E até hoje eu estou glorificando a Deus. Esse servo de Deus não perdeu tempo. No dia seguinte, aí eu contei para ele da japonesa, ele falou, amanhã nós vamos visitá-la. De manhã já liguei para ela, contei o que tinha acontecido na noite anterior, e ela quis conhecer o servo de Deus também. Ele veio na paróquia, marcamos lá um lugar, lá achamos um lugar, e aí evangelizou a japonesa também. E Deus converteu a alma dela também. Porque ele não entendia japonês e ela não entendia português. Aquilo que Deus me deu lá atrás foi a chave. Porque eu, como tradutor, traduzia para ela e para ele, e Deus converteu a alma dela. E aí já fomos. Ele queria que eu fosse para a congregação, mas não foi assim. Ainda demoramos 5 meses, aquela ligação gostosa, e ele ia visitar congregação. Eu estava celebrando isso, ele entrava dentro da igreja, servo de Deus evangelista, dessa santa igreja. Dentro da minha igreja, onde eu estava celebrando missa, sentava lá atrás, esperava a missa terminar, ia para a sacristia comigo, me ajudar a me desvestir dos paramentos do padre. Por 5 ou 6 vezes ele fez isso, até o dia que Deus falou, tá bom, basta, já é meu, já está pescado, agora pode buscar outro. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, eu estou aqui glorificando a Deus. E muita coisa aconteceu depois desse dia. Aí a japonesa também, como eu disse, Deus converteu, larguei de ser padre. Foi outra obra que Deus fez, que um dia Deus dará a graça de contar numa outra vez. Deus me resgatou de dentro da paróquia, do meio de muitos padres e bispos e tudo, me resgatou, me levou para a ilha onde tinha congregação, e aí fomos congregar lá, Deus falou conosco. Mas não era do jeito que nós tínhamos visto na revelação. A multidão ao Japão é muito limitado. Uma salinha com 10, 12 irmãos, 2 músicos. Nós tínhamos visto uma multidão muito grande, uma orquestra muito grande, e muito glória, e muito aleluia. O brilho nas vestes, tudo era diferente na revelação. Isso é importante, igreja, a comunhão, o glória, o aleluia, as vestes, o comportamento marca. Esta obra faz a diferença. Se tem visita aqui que está vindo por primeira vez, está conhecendo, é importante, por isso que estão vestidos assim. É que os sinais marcam muito e faz a diferença. Quando você chega no hospital, você quer saber quem é o médico, se você vê o que tiver como é que fala, de guarda-pó, como é que chama lá, de jaleco branco, azul claro, você fala, aquele é o médico. Um monte de moças trabalhando ali. Qual que é a enfermeira? Aquela que está com o jaleco azul, rosa. Não é assim? É assim, o uniforme faz a diferença. Glória no sangue do Senhor. Ele não faz um monge, mas identifica. Glória a Deus. Eu estou aqui hoje glorificando a Deus. O Senhor foi comigo nessa guerra, me ajudou a largar de ser padre, me ajudou a ir para a congregação. A japonesa foi também, e lá Deus converteu ela pela palavra, traduzindo para ela. Muita coisa aconteceu. Um dia ela vai contar como foi a conversão dela também. Mas eu estou glorificando a Deus, porque depois disso, poucos cultos, depois que eu só congreguei pouquíssimos cultos, veio a palavra. Por esses dias, alguém vai tomar um cálice amargo do desprezo, abandono e a humilhação para mim, para entender a minha graça. É o caminho que eu vou fazer para purificar, limpar e trazer essa graça para ser meu servo, para vir para servir e não para ser visto. Infelizmente, nessa graça nós vemos muitos aí que estão aqui só para ser visto e não para servir. Sinto muito ter que pregar, está perdendo tempo. Só para ser visto, o Senhor te anuncia hoje. Começa hoje a experimentar a alegria de servir. Ser crente para servir, não para ser visto. Não importa que não te vejam você, não importa que não te enxergaram o dom que está em você ainda, não importa que ainda não enxergaram a capacidade que você tem, os dons que estão em você. Sirva a Deus, que o Senhor está te vendo lá da glória. No tempo dele, você vai ser visto por ele. E hoje eu estou glorificando a Deus.
por essa grande obra que o Senhor me enxergou lá no meio daquele sofrimento e prova e angústia e cumpriu a sua palavra. Pensei que isso fosse com qualquer um lá no Japão, menos comigo a palavra, mas o pior que foi comigo. Poucos dias depois, a imigração japonesa me pegou e me jogou dentro de uma prisão, dentro de um calabouço lá no Japão. 3 dias, dia e noites de aflição intermináveis, dentro de uma prisão, porque largou de ser padre e virou crente, assim que eles falavam. E queriam que eu explicasse para eles por que eu larguei de ser padre e virei crente. Só que não batia, porque eu ainda não era crente dessa igreja, porque para ser crente da igreja eles entendiam que tinha que ser batizado, tinha que isso, tinha que aquilo. Eu só tinha congregado 2 ou 3 cultos, então não batia com o pensamento da justiça japonesa. Mas era Deus ganhando tempo. Diz que Daniel pediu para o Abenaz, o chefe dos eunucos de Nabucodonosor. Às vezes Deus precisa de 10 dias para confirmar uma obra na nossa alma, né, irmão? Aí, mas os 10 dias de Deus pode ser meia hora, 1 hora, 1 minuto. Pode ser que alguém aí já cumpriu os 10 dias desde o começo desse testemunho e Deus já está chegando para a obra. Aleluia! Esses 10 dias intermináveis, Deus me livrou também com vida, com alegria e prazer de servir a Deus. Só que eu saí de lá do Japão algemado dentro do camburão da polícia, acompanhado por 3 policiais. Parece exagero, né? Fui levado para o aeroporto e jogado dentro do avião como um animal, naquela época como um terrorista. E aqui na cidade onde eu morava, a idolatria e a que tinham por mim, o padre Wellington, filho do seu Assis, o ídolo da cidade, se transformou numa ovelha negra, traidora, agora virou crente. Vocês imaginam o que chegou para mim lá no Japão, quando eu estava preso, nesta cidade de revolta. Sabe por quê? Isso é a religião. A religião é o contrário da graça. A graça vem de cima. Glória a Deus. Entra dentro da nossa alma. Prepara a alma e leva de volta para cima. A religião nasce de baixo. Entra dentro e volta para a terra. Não tem como subir no céu. Ela não liga no céu, a religião. Por isso Nicodemos não entendeu. E quando o Senhor Jesus disse, se não nascer de novo, não entra no céu. Porque se não sair da terra e ligar no céu, não tem como conhecer o céu. A religião não liga mais no céu. Pois a palavra religião significa religar. Então a congregação que está no Brasil não é uma religião. Se alguém trata ela como religião, não entendeu nada da graça. Porque religar quer dizer, estava ligado e desligou. E agora quer religar novamente. Só que continua sendo religião, então continua esperando religar. Caiu a luz lá na chácara do irmão Vanderlei, ficou no escuro até a hora que a Copel foi lá ligar. Enquanto não ligou, não teve luz. Porque estava ligado, desligou, teve que religar de novo a luz. A graça nunca desligou. A graça sempre esteve lá na glória. Nunca saiu de lá. Ela nunca desligou. Então agora nós que tem que ligar nela agora. Senão o crente que não dá glória, que não dá aleluia, que não cura, que não entende a graça, que para por qualquer coisinha para de servir a Deus, é porque está aqui, mas está na religião ainda. Não sabe entender a graça. Por isso Paulo disse, muitos estão aqui no nosso meio, mas não são dos nossos. Batizou, congrega, serve a Deus tantos anos, mas ainda está na religião. Está querendo serviço, está querendo que te religa de novo. Está te ligando ainda, glória a Deus. Eu estou glorificando a Deus, glória, perdoe, não sei o que está acontecendo hoje, mas é uma unidade muito grande que tem que acontecer aqui hoje. Lá na prisão o Senhor foi comigo. E na minha deportação para o Brasil também o Senhor veio comigo. O Espírito de Deus me acompanhou, fez tanta obra linda na viagem. Um dia Deus vai dar graça de contar nos aeroportos dos Estados Unidos, no México, em São Paulo. E ali para completar, quando desci em São Paulo, estou falando lá de quando vim deportado do Japão. Imagina, não conhecia ninguém, não podia voltar para cá, para Paraná, para Francisco Alves, minha família não me recebia. Meus irmãos em São Paulo não me recebiam. Não tinha um amigo na congregação, ainda nunca tinha congregado aqui no Brasil, nunca tinha nem visto uma igreja da congregação. Não tinha um centavo no bolso para sair do aeroporto. Vim só com a passagem. Cheguei em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, o desespero me bateu.
Deus falou comigo, dobra os teus joelhos que eu vou te falar contigo. Deus falou comigo novamente ali no aeroporto, vou fazer uma obra, vou te mostrar que você agora está no meio da maior família da face da terra. Deus falou muita coisa linda, cumpriu, peguei a minha bagagem e saí na esperança de um milagre, que alguém estava ali no aeroporto me esperando para me levar para algum lugar, não sabia para onde, eu não sabia, não tinha noção, eu não tinha noção que enquanto nós estamos voando nos ares, o Espírito de Deus está trabalhando a nosso favor para cumprir a palavra de Deus. E aí saí com a mala, com as malas assim, esperando ver alguém que eu conhecia, que foi lá para me buscar. De repente um monte de padres ali me esperando no aeroporto. Todos os amigos conhecidos de tantos anos estavam ali me esperando, mas não sabia quem eles esperando eu chegar. Quando me viste, né? De repente me viram, me reconheceram e gritaram pelo meu nome: Padre Wellington, vem aqui, estamos aqui, viemos te buscar. E quando eles gritaram Padre Wellington, novamente esse nome me deu angústia e aflição e dor. Mas como uma espada que tivesse traspassado o meu coração naquele momento, parece que tudo tinha caído por terra, parece que tudo tinha voltado a zero de novo, a história. Aquela aflição, aquele susto que eu levei durou um segundo, talvez ou menos, se pudéssemos medir, porque no mesmo instante, do ladinho deles, uma outra voz bradou: Irmão Wellington, a paz de Deus! Estamos aqui, glória a Deus, você não está sozinho, aleluia! Dois servos de Deus estavam lá me esperando, mas eu não sabia quem era o Padre Wellington. Deus falou para um deles: está vendo aqueles padres ali? Fica do ladinho deles, que já você vai saber quem é o meu servo. Bem-aventurado é o crente que ouve a palavra e obedece. Ouvir a palavra é fácil, né? Obedecer que é o mais difícil. Me levaram para suas casas, já me chamaram para orar, muita coisa aconteceu. Na noite, era um dia de domingo, me levaram para a congregação. Se alguém conhece, a congregação na zona leste de São Paulo, lá da capital, Fazenda da Juta, o nome da igreja. O primeiro altar que Deus construiu na minha caminhada rumo ao cielo celestial, aqui no Brasil chama Fazenda da Juta. Quando entrei dentro da igreja, o culto já tinha iniciado, uma multidão. Naquela época, mais de 1000 almas tomava já. Não, naquela época não era ainda 1000, mas quase, né? Muita irmandade tomava Santa Ceia, do jeito que eu tinha visto na realidade. A multidão. Nós irmãos com a branca na cabeça e todo mundo dando glória, aleluia. E para completar a festa, Deus tomou servo de Deus que já estava no púlpito atendendo o culto, parou a orquestra, mais de 100 músicas tocando hino que eu ouvia. Lá na paróquia do tempo que eu era padre, eu ouvi uma melodia que me incomodava sempre. Só que nunca imaginei onde que estava esse hino. Eu olhava e não via, só ouvia a melodia. Era o hino 4/6 do Inário 4. Esquecido, alguém bater. Oh, quem será? Quem pode ser? Lembra do Inário? Agora 3 mudou bastante, mas era essa a letra. Glória a Deus. Né? Templo de Deus eu te farei. Aleluia. O servo de Deus parou e perguntou para a minha vida: você, irmãozinho, que está entrando aí de terno, claro, é com você agora. Santo Deus. Eu estou aqui alimentado por aquela pregação. Foi o sinal de Deus, que Deus me enxergou no meio daquela multidão, quem tinha acabado de pisar os pés dentro da congregação. Se tem alguém aqui hoje por primeira vez, sinta essa alegria de que Deus hoje te enxergou, você aqui no meio dessa multidão. Estamos aqui glorificando a Deus até hoje. Muita coisa. 40 dias depois daquele dia que eu cheguei no aeroporto, chegou aquela japonesa que Deus falou para ela: vai para o Brasil, vai buscar o teu esposo que já está lá, está tudo preparado. Deus, o anjo escreveu para ela enquanto dormia uma carta. 7 folhas, guardamos por 7 anos essa carta até o dia que Deus mandou queimar. Mas o anjo escreveu, antes de ir, os dias que eu estava preso lá, na prisão, os 3 dias, o anjo escreveu a carta. Ela levou e deu para mim, entregou dentro da prisão. Ela não lembra como. A luz apagada dentro do quarto, escreveu uma carta. Nem se fosse aqueles filmes antigamente que dizia um homem biônico que tinha um olho biônico, não conseguiria. E ali naquela carta foi escrito tudo que Deus ia fazer conosco. Vai lá na prisão, leva e entrega para Pedro, que está lá na prisão. É a chave da obra que eu vou fazer na tua vida e na dele. E ali, tudo que está escrito ali, que foi escrito naquela carta, os 70% já cumpriu. E o resto vai cumprir no tempo certo.
E dentro que estava escrito, Deus dizia, ele vai ser o teu esposo, você vai ser esposa dele, anuncia para ele lá na prisão. E ela fez isso. Foi difícil entrar na prisão, porque lá no Japão só parente de primeiro grau que entra nos presídios lá, e acompanhado de um advogado. Eu não tenho parente, eu não tenho descendência japonesa, não era casada com ela, e ela sem advogado aqui da terra. E entrou, 3 barreiras foram fechadas para ela não entrar, as 3 abriu, ela passou e fez o que Deus mandou, e eu estou aqui hoje. 40 dias depois, quando eu cheguei em São Paulo, ela chegou no mesmo aeroporto, eu fui buscá-la. Ela falou, vim te buscar, que Deus me mandou pela palavra. Deus preparou, foi muita luta, muita guerra em São Paulo naquela época, 2001, finalzinho. Não, 2002 já era, fevereiro de 2002. E aí, quando foi em novembro daquele ano, Deus completou a obra lá no braço. Chamou nós 2 nas áreas do Santo Batismo. E estamos servindo a Deus até hoje, pela vida ou pela morte. Estamos aqui fraquinhos, desertos. Mas onde esta obra está sendo contada nesses 21 anos, Deus está fazendo obra, milagre no meio do povo. Eu creio que hoje não vai ser diferente. Aleluia. Vem cuidando de nós, levou nós de volta para o Japão. Lá servimos a Deus no Japão. Eu não podia voltar para o Japão nunca mais, visto que eu fui deportado. Eu estava na lista negra do sistema do Japão, do Ministério da Justiça do Japão. Deus falou pela palavra aqui no Brasil. Vou tirar o nome da lista negra de alguém que está no sistema mais terrível e forte desse planeta Terra. E vou te colocar na lista branca. Vou transformar a tua vida. Vou te exaltar naquele país. Glória a Deus. Vai entrar pela porta da frente agora. O Senhor falou pela palavra lá em São Paulo. Saíste pela porta do fundo como um malfeitor, como um assassino. Mas vai entrar lá agora pela porta da frente como um rei. Porque você é filha do rei da glória. Muita coisa Deus falou. No dia que eu cheguei aí, Deus mudou. Ele falou, nem que eu tiver que mudar a lei de um país, da lei mais difícil da terra, para cumprir minha palavra na tua vida. Deus mudou a lei do Japão em 2002. A favor das pessoas que eram deportadas estrangeiras. E encaixou o meu caso na lei. Tirou o meu nome da lista negra e colocou na lista branca do país japonês. Me deu o título de visto permanente, cidadão de japonesa, de cônjuge japonesa. Naquele país, o Senhor, quando cheguei no aeroporto, representante do Ministério da Justiça do Japão, da imigração, me esperando no aeroporto. Não deixaram eu pegar minha bagagem, eles que foram lá e pegaram a minha bagagem. Não deixaram eu carregar minha mala para cumprir a palavra de Deus. Uma faixa bem grande, escrita em 3 idiomas. Bem-vindo ao nosso país, Senhor Wellington. Português, inglês e japonês. Sabe saber que quando serve a Deus, é Deus mesmo. 3 meses depois, eu estava empregado. Sabe aonde? No Ministério da Justiça do Japão. Aqueles que me algemaram, me deportaram, me levaram para o aeroporto e me deportaram para cá. Foi o meu chefe por 4 anos lá no Japão. A palavra se cumpriu e nós estamos aqui glorificando a Deus. 5 anos depois, menos de 5 anos, nossa filha nasceu lá no Japão. E com isso muita coisa boa aconteceu. Linda na parte da lei, da terra e tudo. E aí, menos de 5 anos, voltamos para o Brasil. Pensamos que era por pouquinho tempo. E já vai fazer 17 anos que nós estamos aqui no Brasil, servindo a Deus e viajando para o Brasil inteiro, onde Deus tem nos enviado, pela fé. E muitas das missões, sem um centavo no bolso, só com a fé, a alegria, a esperança e a obra que Deus tem na nossa vida, pelo Brasil afora. Muitas viagens, Deus preparou nesses 16, 17 anos, preparou também de morar em várias cidades, e algumas delas serviram a Deus no ministério, como cooperador de jovens no Rio Grande do Sul. Quando eu estive em Indianópolis, eu era cooperador de jovens no Rio Grande do Sul, se não me engano, na época. Não me lembro. Não era ainda antes. Depois, como cooperador do ofício em Campina da Lagoa, o servo de Deus esteve lá, a irmã Bila esteve lá em Campina, mas eu não conheci. Teve antes de eu me mudar lá. Esteve lá numa reunião lá forte, lá em Campina da Lagoa. Então, ele já sabe onde quer, conhece, onde Deus me deu a graça de atender como cooperador. E agora estamos em Flórida, região de Maricá, junto com o servo de Deus aqui também, onde tem um culto também de evangelização. Todos os meses, a última sexta-feira de cada mês tem um culto glorioso também lá na chácara, tanto que até não, minha chácara chama Chácara do Glória. Se digitar no Google aí, vai aparecer Chácara do Glória. O GPS leva lá na Chácara do Glória. Na sexta que vem, dia 29, vai ser o último culto desse ano.
onde Deus, por misericórdia, junta até 3.000 pessoas, já tem dado lá nesse culto, uma glória. E nós estamos ali por misericórdia, Deus pegou nós lá na Pena Lagoa, entregamos o ministério, tudo pela palavra, e viemos para ali ajudar o servo de Deus de Flórida. E nessa Merkabah é uma palavra hebraica que significa carro de fogo. Esse carro de fogo que transporta os milagres e as obras que Deus faz na vida do povo de Deus, colocou nós dentro de Flórida. E por isso Deus preparou ele estar aqui hoje, só para mandar ele entender, né? Quando ele tem consultório no Faxinal e vem trabalhar ali e deu carona para mim também para estar aqui hoje. Deus criou essa oportunidade, falando que eu não vivi e outras ligações que Deus fez. Aí Deus preparou de nós estarmos aqui. Estou feliz e contente, meu coração jubila de alegria de poder mais uma vez testificar que Deus é Deus na nossa vida e na vida de todos os fiéis. Agradeço a Deus por tudo. Não trouxe saudações de Flórida, mas em nome da Irmandade de Flórida vos saúdo, em nome da minha esposa, minha filha, de alguns irmãos com quem falei esses dias, de ontem para cá. E ao meu regresso, quero levar as vossas saudações para a Flórida com a santa paz de Deus. Amém. Deus te